Hoje a gente vai falar sobre perdas de energia em máquinas de fluxo. Na aula passada, a gente falou sobre máquinas ideais, máquinas teóricas, máquinas que consistiam de um número ilimitado de pás, infinitas pás. Então, essas máquinas são apenas para cálculos teóricos, para cálculos de máquinas perfeitas. Nesta videoaula, a gente vai falar de máquinas um pouco mais reais, máquinas que têm um número determinado de pás, né? Na aula anterior também consideramos que o fluido era sem viscosidade, um fluido invísido, e com isso as perdas de energia devido ao atrito entre o fluido e as pás era desprezível, era desconsiderado. Também desconsiderávamos a rugosidade das paredes. As paredes eram praticamente lisas, perfeitas. Também todas essas perdas de energia que ocorrem por causa do atrito entre o fluido e as paredes rugosas também era desconsiderada. Também desconsideramos que havia folgas entre as partes fixas e as partes rotativas. A gente sabe que se houvesse uma folga entre uma parte fixa e uma outra rotativa, haveria vazamento de fluido por essas folgas, por essas partes que estão abertas. E também consideramos que o escoamento seguia um perfil totalmente tangencial às pás do rotor. Em outras palavras, a gente considerava uma máquina ideal, uma máquina teórica, continha muitas pás, uma pá grudada de um lado da outra, e com isso o escoamento seguia perfeitamente a trajetória da pá. Como há pouco espaço entre uma pá e outra, o escoamento não tem por onde ir. Então, ele seguia perfeitamente a direção da pá. Se a pá era curvada 30 graus, o fluido também era obrigado a se curvar 30 graus para poder continuar seu escoamento. Então, eram máquinas teóricas, né? Eram máquinas perfeitas. Então, o fluxo era ideal na aula passada, né? Agora nós temos uma aula onde vamos considerar as perdas de energia nessas máquinas. Se vamos considerar então as perdas, já que há perdas de energia em máquina de fluxo é o tema de hoje, essas perdas podem ser classificadas tanto em perdas internas como perdas externas. No caso das perdas internas, nós podemos subdividir em perdas hidráulicas, perdas por fugas volumétricas, perdas por atrito de disco e perdas por ventilação. Cada uma dessas perdas tem um lugar específico da máquina de fluxo, ocorre em um determinado ponto da máquina de fluido. Vamos ver exatamente em que lugar, em que ponto ocorre cada tipo de perda, conforme a gente vai explicando a aula, tá? E as perdas externas, apenas podemos mencionar elas como as perdas mecânicas. As perdas mecânicas também ocorrem dentro da máquina de fluxo, mas há uma diferença entre perdas internas e perdas externas. No caso das perdas internas, o calor produzido pela máquina vai diretamente para o fluido de trabalho. Então, neste caso, o fluido é preenchido de energia. O fluido de trabalho ele absorve a energia da máquina. No caso das perdas externas, o calor produzido pela máquina vai para o meio ambiente. Então, há uma diferença sim. Há uma diferença. Olha só. Internas, o calor produzido pela máquina vai para o fluido de trabalho. Perdas externas, o calor produzido pela máquina vai para o meio ambiente. Então, no caso das perdas externas, podemos dizer que o fluido não ganha trabalho, não ganha energia, né? Não ganha energia. E no caso das perdas internas, o fluido vai ganhar essa energia produzida pela máquina. Então, sim, há uma diferença. Tá? E é muito fácil de distinguir. No caso das perdas hidráulicas, as perdas hidráulicas são consideradas as perdas mais importantes, as que têm uma maior quantidade de perdas da máquina é dado em perdas hidráulicas. Tá? Por exemplo, as perdas por atrito de disco, perdas por ventilação, perdas volumétricas, estão mais ou menos na faixa entre 0,9 e 1, ou seja, 90% e 100%. 10% seriam perdas máximo. E no caso das perdas perdas hidráulicas, elas podem chegar a 30%. Então, são as consideradas as mais importantes dentro de todas as perdas que ocorrem numa máquina de fluxo, tá? Então, essas perdas hidráulicas têm como característica comum o fornecimento de energia, de calor ao fluido.
tá? Se trata de perdas internas, então a energia, o calor gerado pela máquina vai para o fluido de trabalho. Elas podem ser originadas principalmente de três tipos, de três formas. Por atrito do fluido com as paredes dos canais do rotor e sistema diretor. Então, esse atrito viria do fluido que está escoando, passa pelos canais, pelas pás do rotor. E como o fluido é um fluido viscoso, um fluido que a viscosidade está presente, agora estamos considerando a viscosidade, então vai ter um atrito. O atrito vem da viscosidade, isso nós vimos na mecânica dos fluidos 1. A viscosidade, então há atrito. Então o fluido viscoso tem atrito entre o mesmo fluido e as paredes, tanto das paredes das pás do rotor, quanto as paredes dos canais por onde passa o fluido, por onde tem que passar o fluido. Então esse atrito gera uma energia. Essa energia vai para onde? Essa energia vai para o fluido de trabalho, tá? É fornecida para o fluido de trabalho. Então, mas são perdas internas. Eles também se originam pela dissipação de energia por mudança brusca de secção e direção dos canais que conduzem o fluido através da máquina. Então, nós sabemos que um rotor ele tem uma secção de entrada e tem uma secção de saída. Tá? Se for, por exemplo, uma bomba, a entrada ocorre pelo diâmetro interno e ele sai pelo diâmetro externo. Há uma mudança brusca na direção e na área por onde entra e por onde sai esse fluido. Então, essa mudança é por dissipação e aí a energia perdida por essas mudanças também vai tudo para o fluido de trabalho. Tá? Essa energia, pela alteração das áreas de secção transversal entre a entrada e saída, né? O fluido entra por um espaço pequeno e sai por um espaço maior, no caso das bombas, né? Então, essa mudança brusca na direção e na secção causa também uma perda de energia chamada de dissipação. Tudo isso vai para as perdas hidráulicas, tá? Tudo isso para as perdas hidráulicas. Por que tudo isso ocorre no rotor? Então, as perdas hidráulicas têm uma característica, tudo ocorre no rotor. Todas essas perdas ocorrem no rotor. Ai, mas e a carcaça? Ai, mas e outras partes que não tem a ver com o rotor? Isso vai para outras formas de perda de energia, menos para as hidráulicas. Tudo que é perda hidráulica ocorre no rotor. Isso é uma característica importante. Outra forma de perdas de energia hidráulica é também por choque do fluido contra o bordo de ataque das pás. Ou seja, que tem o bordo de ataque das pás. Vamos considerar que este seja uma pá. O fluido está chegando, parte do fluido passa pelas laterais, entre as pás, pelos canais, mas o fluido que chega a bater exatamente contra o bordo de ataque das pás. Isso vai acontecer no redemoinho, né? Obviamente vai gerar turbulência, o fluido vai começar a circular para cima e para baixo. No caso, aquele fluido, aquela parte do fluido que bata com o bordo de ataque das pás. Isso gera perda de energia também. Por quê? Porque essa parte do fluido que deveria seguir o caminho não está mais seguindo o seu caminho. Ele está fazendo uma recirculação nesta secção, no bordo de ataque das pás. Então, parte dessa energia é perdida. Então, isso também vai tudo considerado para as perdas hidráulicas. Tá? O próximo tipo de perdas constitui as perdas por fugas volumétricas. Como o mesmo nome indica, perdas por fugas são perdas de energia que são ocasionadas porque o fluido, no lugar de seguir o caminho entre as pás, ela não vai seguir o caminho entre as pás. Ele não chega a entrar no rotor. Se não chegar a entrar no rotor, provavelmente ele está indo para outro lugar. Sim, ele está sendo direcionado pelas fugas para uma outra secção. E ele não passa pelo rotor. Então, é parte dessa energia que o fluido que vazou por essas fugas não está sendo mais transferida para a máquina. Então, são praticamente fluido cuja energia está sendo perdida. Todas essas perdas estão sendo incluídas aqui em volumétricas ou perdas por fugas, tá? Então, estas fugas existem. As fugas que ocasionam estas perdas existem e podem ser de alguns décimos de milímetros até alguns milímetros, tá? Principalmente em ventiladores comuns de baixa pressão, elas estão lá, algumas das fugas podem chegar a vários milímetros e, obviamente, se uma fuga chega a vários milímetros, há uma probabilidade maior de que o fluido passe por aí e não chegue a entrar no rotor. Então, isso aí é importante saber.
Já as perdas por atrito de disco são também perdas que são ocasionadas, ocorrem também na máquina de fluxo, mas não ocorrem no rotor, tá? Essas perdas por atrito de disco, sabe onde ocorrem? Elas ocorrem por atrito entre o fluido e as paredes do rotor e a carcaça. Então, em outras palavras, essas perdas por atrito de disco ocorrem praticamente na carcaça, nas outras partes que não estão girando, tá? Então, o rotor está girando o tempo todo, sim. As perdas que se ocasionam no rotor são perdas hidráulicas. As perdas do fluido entre as partes fixas, como as carcaças e as laterais da máquina, vai tudo para atrito de disco, tá? Vai tudo para perda por atrito de disco. O rotor é como um disco que gira dentro de uma carcaça. Idealmente o disco deveria girar no vazio. Ou seja, inicialmente o disco, durante a partida, o disco deveria estar girando, né? O disco do rotor deveria estar girando sem fluido, mas normalmente não é isso que ocorre. Normalmente, principalmente em bombas, é muito comum você preencher primeiro a máquina com água ou com algum fluido para depois iniciar a partida. Então, como essas perdas da partida entre o fluido e a partida, né? Essas perdas tudo vai para dentro do disco, tá? A perda, a potência por dentro do disco tem uma fórmula calcular. Estas fórmulas que estão aqui vai depender tanto da massa específica, da velocidade do disco maior, que este significa externo, tá? Então, o disco maior, porque temos um disco diâmetro interno, temos um diâmetro interno, mesmo que seja um disco France, né? Temos uma entrada e temos uma saída. Normalmente a entrada é o ponto 4 e a saída é o ponto 5. Mas ETE significa o diâmetro maior, é o diâmetro externo, tá? Porque sabemos que temos um diâmetro externo e um diâmetro interno. Então isso aí, aqui também, o diâmetro externo e a velocidade no diâmetro externo, tá? Tudo isto pode ser encontrado com uma potência atrito de disco, tá? Já em máquinas de fluxo axiais, como aquelas Kaplan, por exemplo, o tipo de perda por atrito de disco é muito pequeno e ele pode ou quase sempre é desprezado, tá? As perdas por ventilação, essas perdas ocorrem particularmente em máquinas de admissão parcial. O que são máquinas de admissão parcial? É o que estamos vendo aqui. Sabe aquelas bombas que não tem apenas um rotor, tem mais de um, tem 3, 4, 5, pois é. Aqui tem uma máquina, uma bomba centrífuga, ou provavelmente uma bomba centrífuga, e tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rotores. Tá? Se todos os rotores estão trabalhando, quando o fluido passe por cada um desses rotores, vai produzir perdas hidráulicas. Mas tem alguns casos em que o rotor pode quebrar, pode parar, ou o rotor não está funcionando direito, então, mas os demais rotores estão funcionando. Então, o fluido, quando passa por esse rotor que está parado, também gera uma perda. Esse tipo de perda vai para a perda por ventilação. Ou seja, é uma perda no rotor, mas é um rotor que está em manutenção, parado. Tá? Então, essa é a diferença. Se o rotor estivesse girando, seria perda hidráulica. Mas como o rotor está em manutenção ou está parado, a perda é por ventilação. Ah, mas por que nesse está por ventilação e nos restantes está hidráulico? Porque é o único que está parado. Os outros rotores estão funcionando. Tá? É isso que é uma perda por ventilação. Então não é muito difícil caracterizar o que são perdas hidráulicas, perdas volumétricas, ou fugas, perdas por atrito de disco, perdas por ventilação. Não é muito difícil. É simples saber, porque já expliquei. As hidráulicas ocorrem no rotor. As de ventilação também ocorrem no rotor, mas é um rotor que pode estar em manutenção, ele está parado. Volumétricas é pelo vazamento. Atrito de disco é em outras partes que não é no rotor, pode ser carcaça, tá? Então tudo isso são perdas. Perdas por quê? Porque há um atrito entre o fluido e a parte sólida, a parte da motor, a parte do metal, né? São perdas que ocorrem também. Esse calor vai para onde? Vai para o fluido de trabalho. Ah, e se não estiver indo para o fluido de trabalho, se vai para o meio ambiente, se esse calor vai para o meio ambiente, então são perdas externas, e as únicas que a gente vai classificar aqui em máquinas são perdas mecânicas, tá? Os tipos de perdas mecânicas podem ocorrer em atrito entre as engrenagens, entre o eixo e os mancais, várias partes da máquina que estejam sempre em contato, vai gerar um calorzinho, né?
A gente sabe se tem um eixo girando com um mancal, esse mancal vai aquecer, o eixo vai aquecer. Se esse calor não estiver indo para o fluido, estiver indo para o meio ambiente, essas perdas são consideradas perdas externas e vamos caracterizá-las dentro das perdas mecânicas, tá? É isso mesmo que estamos estudando. Então, olha só, o calor gerado por estas perdas normalmente não é transmitido ao fluido, daí que são chamadas de perdas externas. Aqui coloquei várias peças, vários elementos construtivos que não são o rotor, tá? Onde pode ocorrer esse tipo de perdas mecânicas. Então, a gente está estudando perdas. A finalidade desta aula é estudar as perdas de energia. Se a gente vai estudar perdas de energia, então vai ter rendimento. Vai ter rendimento. O rendimento pode ser da faixa da ordem que a gente conhece, 80, 90, 90 e poucos, ou pode ser um rendimento de 100%. Se tem um rendimento menor do que 100%, teve perdas. Se teve perdas, então a gente tem que ver como calcular esses rendimentos. Tá? No caso do rendimento hidráulico, por exemplo, o rendimento hidráulico eu vou chamar ele de um eta, tá? Que é um símbolo grego, é uma letra grega. E o H de hidráulico, tá? Que está aqui. Esse rendimento hidráulico pode ser calculado como o WD. Esse WD é novo nesta unidade, tá? E significa W disponível. O W é o trabalho do fluido antes de entrar no rotor. Antes de entrar no rotor. É aquele trabalho, aquela energia que o fluido carrega durante a tubulação, pela tubulação, antes de entrar no rotor. Uma vez que entra no rotor, é WPA. No transcurso entre o ponto 4 e o ponto 5 é WPA. Antes de entrar no rotor, WD. Então, esse trabalho nós estamos caracterizando como WD, tá? Então, meu rendimento hidráulico vai depender tanto do meu WD quanto do meu WPA. E ele é diferente para máquinas de fluxo geradoras e para máquinas de fluxo motoras. Para máquinas de fluxo geradoras, por exemplo, o WPA vai embaixo. Por quê? Quem que é geradoras? Geradoras é bombas. E quem que é motoras? Motoras são turbinas. Então, WD vai embaixo no denominador para turbinas e ele vai embaixo para bombas, tá? Além do rendimento hidráulico, temos também o rendimento volumétrico. Aqui está NH, mas é na verdade NV, tá? É um erro aí, mas vocês sabem que o rendimento volumétrico é o meu eta V. Então, meu eta V também ele pode ser dado tanto para geradoras quanto para motoras, tanto para bombas quanto para turbinas. Para bombas ou ventiladores ou compressores, que são as máquinas geradoras, o QDR é aquele que vai embaixo. E para turbinas, tanto seja hidráulicas, turbinas eólicas, ou outro tipo de turbinas, o QD vai embaixo. Tá? Então, QD é o que é disponível. O D é de disponível. O WD é trabalho disponível e o QD é a vazão disponível, tá? A vazão volumétrica disponível. Não esquecendo que o pontinho em cima do D significa vazão, tá? É metros cúbicos por segundo. Então, um pontinho em cima normalmente indica por unidade de tempo. Então, dividido pelo tempo. Pronto, tá? Então, isso que é vazão volumétrica. Então, este aqui é a vazão que passa pelo rotor, que é do R, e este daqui é a vazão que passa pela tubulação antes de entrar no rotor. Tá? Este aqui, o QD é antes de entrar no rotor e o QR no rotor. Então não pode esquecer essa definição. O rendimento por atrito de disco, que seria meu eta, ele também pode ser descrito desta forma. Uma potência no rotor, que é a potência da pá, tá? Potência da pá. E uma potência interna. Existem outras formas de calcular a potência interna. Às vezes a potência interna depende do rendimento interno. E o rendimento interno também é muito comum em máquinas que trabalham com gases quentes. Como a gente não vai trabalhar com gases quentes, não vai trabalhar com máquinas térmicas, não há finalidade, tudo em máquinas hidráulicas. Então a gente não vai usar muito o rendimento interno. E eu não coloquei aqui na apresentação do vídeo, mas está na apostila. Se você quiser aprofundar mais, como calcular rendimento interno, como calcular potência interna, você pode se dirigir à apostila que você vai encontrar mais detalhes para poder calcular isso. Eu não coloquei aqui porque nós vamos ver ao longo do semestre tudo máquina hidráulica, tá? Mas existe a forma de calcular rendimento por atrito de disco através da potência no rotor, ou potência pá,
e a potência interna, tá? O rendimento mecânico, por sua vez, também depende da potência interna, tá? E também da potência do eixo. Este subíndice E significa eixo. Então, a potência do eixo e a potência da máquina, tá? A potência do eixo é uma potência comum que você encontra em catálogos de máquinas que tu esteja comprando. Uma bomba que vai comprar no fabricante, ele com certeza tem que te fornecer a potência do eixo da máquina. Então, esses valores normalmente tu encontra no catálogo do fabricante, tá? A potência do eixo. E vai depender, obviamente, se é uma bomba, no caso de geradoras, ou se é uma turbina. Quando é uma bomba, a potência do eixo vai embaixo, e quando vai a turbina, a potência do eixo vai em cima, tá? Tudo para calcular o rendimento mecânico. E, finalmente, o rendimento total, que é o rendimento total, o total inclui todos os rendimentos, o ETA-T, e ele, olha só, ele é dependente do rendimento hidráulico, rendimento volumétrico, rendimento por atrito de disco e rendimento mecânico. Então, se você quer calcular o rendimento total, você tem que multiplicar os 4 rendimentos mais importantes: hidráulico, volumétrico, atrito de disco e mecânico, tá? Em máquinas, como eu falei, em máquinas de axiais, como as turbinas Kaplan, o rendimento por atrito de disco é quase 1, é sempre 1. Raramente é diferente de 1. Mas por quê? Porque esse tipo de perda é muito pequena. Máquinas axiais, tá? Como as Kaplan. Então aqui teríamos um 1, né? Aí nosso único objetivo seria encontrar os rendimentos, os outros rendimentos, hidráulico, volumétrico e mecânico, né? Não esqueça que o rendimento mecânico está relacionado com as perdas mecânicas engrenagens, mancaio, eixo, em filtros que você pode colocar, filtros para passagem de ar, por exemplo, né? Você está querendo um ventilador que tem muita sujeira, muitas coisas que não deveriam de passar para entrar na máquina, você colocar filtros na entrada, filtros na saída. Então, esses filtros também ocasionam perdas mecânicas. Por quê? Porque o ar que entra a uma velocidade X, passa pelo filtro, vai diminuir essa velocidade. Então, vai ter uma perda, a energia vai diminuir quando ele passa pelo filtro. Então, tudo isso vai para perdas mecânicas, tá bom? E ocorre muito em ventiladores. Até em bombas também. A gente coloca filtros antes de entrar na bomba, por exemplo, uma bomba que está instalada no mar. Você tem muita sujeira no mar, você tem muita coisa que não quer que entre na bomba. Você coloca filtros antes e provavelmente colocar filtros depois também. Colocar não apenas um, muitas pessoas, muitos engenheiros colocam vários filtros. Então, em cada filtro tem uma perda. E essas perdas, tudo vai para perdas mecânicas. Tá? Então, são formas de calcular o rendimento mecânico, o rendimento total está aqui, tá? O rendimento total para máquinas de fluxo geradoras ou turbinas, geradoras ou bombas está aqui. Potência disponível sobre a potência do eixo. E para turbinas, potência do eixo sobre a potência disponível. Então, tá aí. Todas estas expressões se encontram no formulário. Naquele formulário que eu mostrei na aula passada, na aula prática, está lá. Na última folha do formulário está uma divisão. Bombas aqui, turbinas deste lado. Nas bombas, todas as fórmulas para bombas deste lado, todas as fórmulas para turbinas deste lado. Então, dependendo do problema, se é uma bomba, tu vai lá no último formulário, na última folha do formulário e procura a fórmula ou expressão que tu precisa para calcular o que quer. Tá? E assim como vimos também o grau de reação teórico para máquinas teóricas na unidade 3, também existe grau de reação real. Agora, para máquinas um pouco mais reais, máquinas que têm um número definido de pás, né? Máquinas teóricas tinham muitas pás, infinitas, né? Mas as máquinas reais não é assim, né? A gente sabe que em máquinas reais nós temos 4, 5, 6, 10 pás. Então, também temos um grau de reação real. Um grau de reação para máquinas que têm um número definido de pás. Como calculamos? Da mesma forma. O grau de reação é a quantidade de energia de pressão estática que você tem do total de energia. E isso sempre vai ser definido dessa forma, o grau de reação. Se é teórico, é para aquela máquina teórica, e se é real, é para aquela máquina real com o seu número definido de pás. Tá? Então aqui temos o φ real, a ΔP estático sobre ΔP total.
Os valores para ΔP total, como calcular o ΔP total também está, se não me engano, na segunda folha do formulário, está lá como se calcula o ΔP total. ΔP total é a variação da pressão total na máquina. Está variando a pressão, que forma pode variar essa pressão? Tá? Pressão estática, tá? Que pressão estática é a pressão medida pelo manômetro. Isso mesmo, pressão estática é a pressão que teu manômetro marca. É muito comum você colocar manômetros nas entradas e nas saídas da tua bomba. Então, a pressão estática, a parte que constitui a pressão estática, tu pode simplesmente subtrair a pressão na saída menos a pressão da entrada. Aí, se tu subtrai pressão na saída menos a pressão da entrada, tu tem o ΔP estático, tá? O outro ΔP que forma o ΔP total é o ΔP dinâmico. O ΔP dinâmico está constituído pelas velocidades na formato de pressão. Ou seja, é igual a, se não me engano, é o ρ sobre 2 vezes a velocidade quadrada. Tá? Então, o ρ é mais específico. Seja do ar, 1.2 mais ou menos, e da água 1000 mais ou menos. Isso. E as velocidades, então, você subtrai a velocidade na saída menos a velocidade na entrada, que é a velocidade quadrado, tá? C quadrado, que é a velocidade ao quadrado. Então, não é difícil de calcular o ΔP total, tá? Além da ΔP de mecânica, além de estática, ΔP estática, mais ΔP dinâmica, mais ΔP mecânica. Então, a ΔP mecânica são as perdas mecânicas. E as perdas na forma de pressão, nas partes mecânicas, filtros, eixos e mancais, partes cuja energia não vai para o fluido de trabalho e sim vai para o meio ambiente. Tá? E obviamente tem uma listinha, tá? Uma listinha que eu vou deixar para vocês resolverem. Não é exatamente esses números, tá? Não é exatamente esses números, são outros números, mas tem uma listinha para vocês resolverem aí em aula. Procurem aí no Moodle, vocês vão ver as listinhas que eu deixei para vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais.